Eu queria fazer um relato de uma decisão judicial. Foi mandado um ofício e entrou na Justiça da Infância e Adolescência a deputada Érica Cocai pedindo a suspensão da desocupação do Noroeste. E o juiz deliberou há pouco tempo. Eu, o deputado Gabriel Magno, temos participado dessa articulação, o deputado Ricardo Vale. O juiz decretou a suspensão da desocupação. E qual foi, presidente, o argumento do juiz para suspender a desocupação? A situação das crianças e adolescentes. Foi a vara especializada que tomou a decisão. A condição que aquelas pessoas estão lá são subhumanas. A dignidade daquelas pessoas não tem sido respeitada e a gente tem falado isso sempre para o governo do Distrito Federal. Não tem política de habitação, não tem assistência social presente como deveria estar presente. A situação da catação, do recolhimento de material reciclável na área central de Brasília é uma situação estrutural que o governo já sabe o tamanho e a dimensão do problema e da questão. E sabe também qual o caminho para a solução, mas não resolve o problema. Então agora, o juiz da Vara da Infância e Juventude decretou a suspensão, dizendo que o direito daquelas crianças e adolescentes que estão matriculadas na escola do RCG vai ser atacado. É o direito de crianças que estão indo para a escola todos os dias no final do ano letivo e o governador do Distrito Federal e o governo não olha para isso. Não adianta a Secretaria de Educação fazer transferência por ofício. Fazer transferência que não seja concreta, consistente, dialogando com cada uma das realidades. Sem que haja planejamento. Mas eu queria dizer aqui, em nossa defesa, não só da minha, mas dos demais parlamentares de diferentes partidos, que a gente tem tentado dizer isso todos os dias, não só para o governador, mas para os secretários de Estado. Dizer que não há solução fácil para um problema de mais de 20 anos de ocupação, como aquela que ocorre no Noroeste. Então, respeitar a dignidade humana é ver melhores condições para aquele povo que está sofrendo. Eu tive a oportunidade de ir lá, presidente, conhecer aquela situação inaceitável. Inaceitável a situação daquelas crianças e adolescentes. Infelizmente, a perspectiva da retirada delas com tanta pressa, sem planejamento, sem viabilizar moradia, assistência social, é uma perspectiva higienista. Há uma pressão dos moradores da região, há uma pressão de um sindicato, há uma pressão de construtoras para que aquelas pessoas sejam tiradas. Mas seres humanos não viram fumaça. É preciso cuidar da dignidade das pessoas. É preciso atender a demandas históricas, como a demanda daquela população em situação de extrema pobreza e vulnerabilidade social. E por isso que eu estou aqui hoje, para agradecer o juiz da Vara da Infância e Juventude pela sensibilidade, pela decisão acertada, porque é uma decisão que põe limite no erro, no equívoco do governo do Distrito Federal com essa ação, que do meu ponto de vista era uma ação brutal e que atentava à dignidade das pessoas que ali estavam e muitas delas ali estão há mais de 20 anos. Queria ressaltar a importância dessa decisão, dizendo que nós avisamos, que nós lutamos para que essa decisão acontecesse, para que o próprio governo tomasse atitude nesse sentido. Então, queria primeiro, presidente, fazer esse registro, achando que é um registro muito importante, que é uma vitória também dessa casa, porque essa casa tem apresentado ao governo do Distrito Federal propostas objetivas para resolver o problema da população que ali está há muito tempo. Por último, eu queria agradecer muito a iniciativa da deputada federal Érica Cocai, porque é uma deputada de muitas lutas, é uma deputada que se engaja em muitas pautas e ela foi fundamental com essa ação para que nesse dia de hoje as derrubadas fossem interrompidas. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, tinha que desligar o trator para derrubar os mais pobres, porque com milionário e rico a gente só vota aqui isenção fiscal, só isenção fiscal, não vota programa de moradia, não vota melhoria na assistência social. Governador, desliga o trator e faz política pública para quem mais precisa. Obrigado, presidente. Presidente, deputados, deputadas, a gente está aqui com a Joelma, que é liderança da ocupação do Noroeste. Tem algumas famílias presentes aqui na galeria. O presidente da Câmara Legislativa é uma pessoa que tem acompanhado de perto essa situação.
Joelma é uma liderança que está há 23 anos trabalhando, trabalhadora. É importante dizer a palavra trabalhadora, da ocupação, trabalhando na catação. Infelizmente, o governo do Distrito Federal marcou uma remoção, um despejo desse grupo de mais de 200 famílias para a próxima segunda-feira. Isso tem gerado uma situação de ansiedade, de tristeza nesse segmento, porque o governo quer fazer uma remoção sem nenhuma proposta concreta para essa população. Então isso é muito grave. Nós estamos falando, como o nosso presidente falou, de vidas humanas que estão colocados como trabalhadores naquele território, alguns deles há mais tempo que a própria existência do bairro, e infelizmente não têm acesso à moradia, não têm acesso a um espaço de trabalho digno. Então eu queria trazer aqui hoje, presidente, a minha preocupação, a minha consternação, a preocupação como um defensor de direitos humanos, como um defensor da dignidade das pessoas, a minha preocupação com esse segmento, e pedir a ideia do presidente, a proposta que o nosso presidente fez, que é quem vem liderando também esse diálogo, é que a gente mande um ofício ainda hoje para o governo do Distrito Federal, assinado pelos 24 deputados, pedindo adiamento e a construção de uma mesa de negociação com uma proposta concreta, uma proposta que envolva trabalho e moradia. A gente sabe que todas as remoções que têm a ver com trabalhadores e trabalhadoras, catadores, elas acabam envolvendo um gasto enorme de dinheiro público e não tem consequência, porque as pessoas depois voltam. Então a gente sabe que há uma pressão de muitos dos moradores do Noroeste, mas a gente tem muita convicção que esses trabalhadores não têm nada a ver com a violência urbana que acontece naquela região. Esses trabalhadores precisam ser respeitados, e eles não estão para se confrontar com os demais moradores daquela região que estão ali hoje. Então o que é preciso numa situação complexa como essa, presidente, é que a assistência social atue de forma correta, que a política de moradia atue de forma correta, que o SLU atue de forma correta e que haja uma proposta para esses trabalhadores e trabalhadoras sem remoção violenta, para que haja tempo para a gente construir alternativa. É isso que nós estamos pedindo ao governo do Distrito Federal. E nós estamos clamando ao governo do Distrito Federal uma proposta, porque nós não queremos violar o direito dessas pessoas, os direitos humanos, a dignidade dessas pessoas. Então esse é o nosso pedido, sensibilizando os parlamentares que estão aqui hoje, que conhecem essa liderança, conhecem as demais famílias que vieram aqui hoje. Muito obrigado, presidente.